Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a este que é mais do que um canal, é um verdadeiro projeto de vida, a Bíblia em resumo. Eu sou Maurício Quieco e desde a minha infância, desde a minha juventude, eu tenho uma aproximação muito grande com o mundo cristão em especial e, claro, com a Bíblia Sagrada. Por mais que este canal não tenha o objetivo de trazer doutrinas católicas ou protestantes ou de outras religiões em específico, nosso foco principal aqui, nosso grande objetivo, é trazer um entendimento, um conhecimento bíblico que possa ajudar você a compreender melhor o livro sagrado. Muitas vezes a Bíblia ela é interpretada, ela é apresentada de formas tão robustas, né? Com interpretações às vezes tão aprofundadas, que aquela leitura mais simples, mais prática, mais óbvia, ela acaba ficando de lado. Então esse é o nosso objetivo. Não é deixar de lado a leitura da Bíblia, ao contrário. É fazer com que você possa sim fazer a leitura da Bíblia, mas tendo um apoio que te possa orientar e te trazer algumas informações muito práticas e objetivas. Seja você cristão, seja você não cristão, independente de qual seja a sua opção religiosa, ou até mesmo se você não tiver uma opção religiosa, esse canal é feito para todos. Aqui a gente não tem como objetivo doutrinar ninguém, converter ninguém, ao contrário, o grande objetivo é apenas e tão somente compartilhar as informações bíblicas de uma forma neutra, de uma forma simples e muito objetiva. Eu peço então nesse momento que você se inscreva no nosso canal, ative a sineta de notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as pessoas que você gosta, e assim a gente consegue disseminar ainda mais esse conteúdo tão valioso. Caso você esteja iniciando a experiência no nosso canal por este vídeo, eu recomendo que você vá lá no vídeo 0, Conceitos e Origens, e você vai compreender que a nossa playlist é uma sequência. A gente apresenta todos os livros bíblicos numa sequência muito prática, iniciando pelo vídeo 0, Conceitos e Origens, e, claro, seguindo ali a sequência bíblica da maneira como ela é. E o último convite que eu faço antes da gente iniciar o conteúdo desse vídeo é para que você dê uma olhadinha. Logo abaixo ao vídeo, aqui na descrição, você tem 2 links. Nós temos um livro da Bíblia em resumo, que é um livro que foi escrito ao longo de quase 7 anos de estudo, que foi desenvolvido para que a gente tivesse esse material hoje para compartilhar com você. Então, por que nós temos 2 links? Você pode baixar o livro gratuitamente, sem problema algum. Você baixa em PDF no seu computador, no seu celular, no tablet, onde você achar melhor. E claro, se você quiser contribuir com o nosso projeto, você tem um link também para comprar o livro. Tá? Então você está vendo aí que na verdade a gente oferece o livro gratuitamente e aquelas pessoas que querem ajudar o nosso programa, o nosso projeto, pode fazer a aquisição desse livro, vai chegar aí na sua casa. O grande objetivo desse projeto, com a venda do livro, é fazer com que o conteúdo bíblico chegue cada vez a mais pessoas, a mais e mais longe, a mais famílias, e também a gente utiliza a parte dos lucros para poder fazer auxílio de instituições que necessitam na região aqui onde eu moro, que é Cotia, na Grande São Paulo. Então, esses são os recadinhos e agora a gente vai para o conteúdo deste vídeo. Vamos lá? Bom, vamos iniciar então neste momento uma abordagem sobre a Carta aos Romanos. Mas como vocês sabem, sempre que nós temos uma mudança de grupo ou subgrupo literário no nosso estudo, nessa grande jornada bíblica que estamos desenvolvendo, cabe aqui uma explicação. O Novo Testamento, só relembrando, ele é dividido em 3 grandes grupos: livros históricos, com evangelhos e atos, livros sapienciais, ou livros de conhecimento, com diversas cartas, e livro profético, que é o Apocalipse. Nesse momento, então, a gente deixa o grupo dos livros históricos e entra nos livros sapienciais. Esses livros sapienciais eles vão ser subdivididos em 3 outros grupos. Estamos falando das cartas paulinas, que são 13 ao total, iniciando por essa de hoje, Romanos. Também temos um outro subgrupo de livro único, que são a Carta aos Hebreus, né? Não há ali uma classificação em nenhum outro subgrupo, é um subgrupo de um único livro, Carta aos Hebreus. E depois nós temos as Cartas Católicas, que é um grupo também formado aí por 7 livros. E que recebe esse nome, mais à frente a gente vai ver, só adiantando algumas informações, cartas católicas ou cartas universais, né? Cartas que não têm um autor único ou uma mensagem única. São cartas universais, cartas com informações de misericórdia, de evangelização, informações pregadoras e missionárias para todo o mundo.
Bom, entendemos um pouco então dessa classificação de onde nós estamos, falando rapidamente das cartas paulinas, né? São 13 cartas paulinas, então são cartas atribuídas ao apóstolo Paulo, aquele que se converte, que deixa de ser um perseguidor e passa a ser um perseguido em favor de Cristo, um perseguido por defender a fé cristã. Paulo ele tem uma capacidade muito grande de escrita, de pensamento, de liderança. Então ele é uma pessoa de fato habilidosa e competente em várias áreas. E há algo muito interessante e importante em Paulo para nós e para o nosso entendimento. Paulo é cidadão romano. Então olha só que interessante. Sendo cidadão romano, Roma naquela época o grande centro do mundo e a capital do grande e vasto Império Romano, Paulo ele tinha uma série de direitos que ele poderia, em algum momento, em alguma circunstância, buscar esses direitos. Então, sendo cidadão romano, ele tinha, por exemplo, direitos a questões de extradição, de julgamentos e tudo mais, né? Várias informações que nós já falamos no livro dos Atos e que vamos também falar nas suas cartas, né, que são 13, nós precisamos compreender que ele é um cidadão romano. Então, quando ele passa de ser um perseguidor de cristãos a ser um perseguido em favor, em nome de Cristo, a gente vai compreender que ele tem aí um grande desafio, talvez maior até do que aqueles que os discípulos diretos de Jesus haviam passado e estavam passando, né? Então, existe esse contexto para a gente entender. E as cartas paulinas, elas têm como grande objetivo apresentar a relação e a comunicação que Paulo ia fazendo com as comunidades em formação, né? Nós vimos nos Atos dos Apóstolos, livro anterior, que Paulo ele promove algumas viagens, né? São 4 viagens no total, que Paulo vai promovendo para que ele fosse fundando igrejas e comunidades cristãs, deixando lá seus dirigentes, seus presbíteros, para conduzirem o rebanho de Jesus. Então Paulo é essa pessoa, esse grande articulador, e suas cartas, reforçando, tinham esse objetivo, de se comunicar com essas comunidades cristãs. Muitas vezes falando fatores e pontos positivos para elevar e motivar cada vez mais. Em outros momentos, como vocês vão ver mais para frente, algumas cartas muito duras e pesadas, onde Paulo chama atenção e tenta fazer a correção de vários caminhos equivocados que estão sendo tomados. Bom, tendo então todo esse entendimento do grupo que nós entramos, que são os livros sapienciais, e, mais propriamente dito, no subgrupo, que são as cartas paulinas, falaremos de Romanos. Carta aos Romanos é um livro relativamente curto, mas nem tanto, ele tem 16 capítulos, e é uma leitura bastante interessante. Carta aos Romanos. A carta não é necessariamente destinada a alguma comunidade específica que possa ter sido formada ou criada em Roma, até porque não há uma certeza, um entendimento muito exato de como a comunidade cristã ela foi gerada, ela foi criada em Roma. O que se sabe? Quais são os relatos e também, claro, as informações apresentadas não só nessa carta, mas em algumas outras, para que a gente possa compreender. Por volta do ano 49 d.C., o imperador que governava o Império Romano era Cláudio, né? E o Cláudio ele determina a expulsão de judeus e de cristãos de Roma. Então, nessa expulsão, um casal de pessoas muito fervorosas, né, provavelmente muito próximas ao judaísmo, chamado Prícia e Áquila, esse casal, ele acaba migrando, ele se muda à força, obviamente, para Corinto, né, uma cidade, claro, que nós vamos daqui a pouco, inclusive, daqui a alguns vídeos, vamos estudá-la profundamente. E lá estava Paulo, em Corinto, né? Quando houve essa expulsão, então, de judeus e cristãos de Roma, Paulo estava em Corinto, fazendo ali suas atividades missionárias. Ele conhece o casal Prícia e Áquila, e há ali, claro, uma grande amizade em formação, especialmente amizade na fé. Prícia e Áquila se convertem ao cristianismo, e a partir de todo esse fervor e essa aproximação dessas pessoas, Paulo ele toma como uma grande missão de vida chegar a Roma, né? Então, como vocês sabem, não só quando a gente falou no vídeo e no livro dos Atos, mas também como falaremos em outros, um dos grandes objetivos, uma das grandes missões de Paulo como evangelizador de Cristo era chegar em Roma, era fazer com que a palavra chegasse em Roma, a palavra de Jesus. Por quê? Porque Roma era o centro do mundo.
Então Paulo tinha na sua mente, especialmente, a luz desse encontro com Prícia e Áquila, que informaram a Paulo tudo o que estava acontecendo, como Roma estava se blindando dessas religiões hebraicas ali, fundadas, claro, em Israel. Estamos falando de judeus e cristãos, obviamente. Paulo toma consciência do que está acontecendo. E é por esse motivo, instigado por todo esse fervor manifestado por Prícia e Áquila, que ele define: preciso chegar a Roma. E como nós sabemos pelos Atos, ele chega lá preso, né? Ele já chega lá encarcerado, mas consegue chegar lá na sua quarta e última viagem. Então a carta, na verdade, aos romanos, ela não é uma carta enviada para uma comunidade já formada, com uma liderança, tal como outras cartas vão aparecer aí pela frente, vão nos apresentar dessa forma. Não. Neste caso, a carta aos romanos, nesse contexto que eu estou apresentando, é uma carta de preparação para que os romanos compreendam a missão evangelizadora que há de vir. Olha só que interessante. Então é uma carta de preparação aos romanos. O povo, em especial, simpatizante, não só do cristianismo, mas do judaísmo. Então compreendemos isso. A carta aos romanos é uma carta de preparação daquele povo para receber as informações mais profundas que a evangelização precisa para fazer a sua missão acontecer. E por mais que seja uma carta relativamente longa, né, eu falei que ela não é tão curta, mas não é tão longa, tem 16 capítulos, tem uma quantidade boa de escrita, mas em muitos momentos ela se torna até um pouco repetitiva nos seus pontos, né, naqueles que são os principais objetivos dessa carta. E eu vou citar aqui cada um deles. A carta ela tem 5 objetivos principais, e é sustentado por esses objetivos que Paulo faz essa preparação aos romanos. Então vou citar aqui para vocês quais são esses 5 grandes objetivos de Paulo ao enviar essa carta aos romanos. O primeiro deles é uma correção de falsas interpretações a respeito dos pagãos estarem sendo aceitos no caminho da fé. Então, esse é o primeiro grande objetivo. Paulo tenta corrigir esse entendimento, essas interpretações erradas que foram sendo formadas, né? Por que os pagãos são aceitos no reino de Deus? Por que os pagãos, por que essas pessoas que estavam fora de uma vida religiosa, eles também podem ter parte naquilo que Jesus traz como boa nova? Então, esse é o primeiro objetivo, é corrigir essas falsas interpretações, explicando que os pagãos estão também numa mesma linha de amor e de misericórdia com Jesus, que não há distinção. O que há apenas é um desconhecimento e uma falta de prática da fé, mas que o reino é aberto a todos. Esse é o primeiro objetivo. O segundo objetivo é falar sobre a gratuidade da salvação pela fé. Então, o segundo grande objetivo da carta é esse. É explicar que a salvação vem através da fé verdadeira em Jesus. Somente isso. Não necessariamente de regras e leis sendo seguidas ou cumpridas, não necessariamente de dinheiro que é dado, não de oblações ou de sacrifícios de animais. A salvação vem pela fé em Jesus. Esse é o segundo objetivo que Paulo manifesta na sua carta. O terceiro grande objetivo é apresentar uma anistia que Jesus oferece àqueles que se convertem. Então, o cristianismo, né, que nesse momento ainda não tem esse nome de cristianismo ou de cristãos, né, isso vai sendo adotado aí ao longo do tempo, mas os cristãos, ou o cristianismo em geral, ele de fato apresenta uma relação de anistia, né? Não importa o que você fez no passado. Jesus oferece abertura e caminho para que todos possam chegar ao reino se merecerem e se pedirem perdão por seus pecados. Então isso é visto como uma anistia. E o terceiro grande objetivo desta carta é apresentar essa anistia. O quarto objetivo é explicar que, para esses anistiados, há a ação do Espírito Santo em suas vidas. Então o Espírito Santo de Deus, que é a presença viva de Jesus, mesmo após o seu retorno aos céus, Jesus vai aos céus, retorna e deixa com os fiéis o seu Espírito Santo, que é a presença viva dele, porém invisível, e que esse Espírito Santo ele paira sobre todos aqueles anistiados, mesmo que ele tenha sido um pagão, mesmo que ele tenha cometido inúmeros pecados. Se ele se arrepende, se converte, reconhece Jesus como o grande Rei e Senhor da história e do tempo, ele recebe a ação do Espírito Santo e a absolvição dos seus pecados. E o quinto e último ponto, quinto e último objetivo de Paulo ao escrever esta carta aos Romanos é explicar que nenhuma lei pode salvar.
mas quem salva de verdade é a verdadeira fé, e a fé em Jesus. Então, esse é o quinto objetivo. Como vocês percebem, um objetivo totalmente direcionado a judeus que pudessem estar em Roma, né? Então, diante desses 5 objetivos, nós temos um entendimento bem claro, bem profundo sobre o que Paulo escreveu aos romanos. Então, apenas relembrando e recordando, ainda não existia uma comunidade específica, né? Não se conhecia ainda uma comunidade cristã já formada. Paulo estava preparando, sensibilizando as pessoas para que elas recebessem uma futura evangelização. Por isso que ele apresenta esses 5 grandes objetivos. Há algo muito importante também para complementar essa explicação da carta aos Romanos. E nesse caso, não só da carta aos Romanos, mas de todas as 13 cartas paulinas. No decorrer desse trabalho evangelizador que Paulo realiza, ele se vê diante de algumas circunstâncias bem complicadas, né? E, basicamente, Paulo acaba assumindo como grande missão de vida 3 pontos principais. Nunca esqueçam disso. E aqui eu não estou falando apenas do livro aos Romanos, mas da carta aos Romanos, mas de todas as outras cartas e da missão de Paulo. Então vamos compreender que Paulo ele tinha basicamente 3 grandes obstáculos, 3 grandes tarefas a realizar. A primeira delas era fundar comunidades cristãs. Então Paulo, como grande evangelizador de Cristo, tinha esse primeiro grande objetivo, fundar comunidades cristãs por onde ele passava. Por isso que a gente tem tantas cartas a essas cidades, né? Tessalônica, Corinto, e a pessoas como Tito, como Timóteo, que são pessoas que foram realizando a obra junto com ele. Então essas cartas, lembra que eu explicava, era uma forma de Paulo se comunicar com essas comunidades e com essas pessoas. Então, primeiro grande objetivo da missão de Paulo, fundar comunidades cristãs. O segundo grande objetivo de Paulo era apresentar aos judeus uma nova forma de compreender as Escrituras, ou seja, converter judeus em cristãos. E olha só que missão difícil que ele tinha, porque a gente estava falando, nessa missão dele, de uma tradição, de uma estrutura religiosa que vinha de milhares de anos, né? Até aquele momento, quase 2000 anos tinham se passado, desde Abraão até a vinda de Jesus, cerca de 1850 anos aproximadamente. Então, Paulo, nesse grande segundo objetivo missionário dele, era converter os judeus em cristãos. Então, ele estava diante de um monte de tradição, de um monte de regra, de um monte de lei. E, em muitos casos, vocês vão ver isso não só neste livro, mas em vários outros livros de Paulo, cartas de Paulo, Paulo vai tentando ali fazer um jogo de cintura, né? Ele vai tentando adotar uma postura de calma, judeus. Dá para a gente fazer uma adaptação aos ritos, às leis e até algumas regras, mas vocês, para serem cristãos, têm que compreender que a grande e maior de todas as leis e regras é o amor. Então, o amor e a fé estão acima de toda e qualquer regrinha, seja de comida, seja de oblação, de doação, de respeito a dias santos. Então, Paulo, olha só, a primeira grande missão, fundar comunidades cristãs. Segunda grande missão, converter judeus em cristãos, fazendo com que esses judeus compreendam que o amor e a fé dão lugar à lei. E terceira grande missão, talvez a mais difícil e mais complicada dele, é apresentar ao mundo inteiro que Jesus, em seu reino, aceita pagãos, pecadores, pessoas com vidas em caminhos obscuros e perversos. Jesus aceita todas essas pessoas, desde que elas o reconheçam e se convertam, praticando o bem, amando e tendo fé. Olha só. Se entendermos esses 3 pontos, esses 3 pilares, entendemos tudo aquilo que Paulo se propôs a fazer de maneira impecável. Ele, de fato, foi um grande guerreiro da fé, e quando a gente fala de guerreiro, não necessariamente de lutas, apesar de que em muitos momentos Paulo ele teve que sair fugido de algumas cidades, porque as pessoas sentiam um grande incômodo, então ele fugia mesmo da briga, para que ele pudesse continuar a missão evangelizadora dele. Então, carta aos Romanos, ela tem esses 5 objetivos que eu apresentei e também nos remetem a compreender que Paulo tem essas 3 grandes missões de vida. E dessa forma, encerramos aqui a apresentação desta que é a primeira das 13 cartas paulinas, a carta aos Romanos. Espero que você tenha gostado dessa abordagem, tenha gostado desse vídeo. Ele é um vídeo, como eu comentei, que abre todo um subgrupo
de livros, para que a gente compreenda, que são as cartas paulinas, depois a carta aos Hebreus e depois as cartas católicas. E claro, através deste primeiro vídeo, que é a primeira carta de São Paulo, no caso aos Romanos, a gente também aproveitou aqui para fazer uma grande explicação de como Paulo estruturou a sua vocação missionária. Tá bom? Peço que vocês, claro, se inscrevam no nosso canal, caso não seja inscrito, compartilhe esse vídeo, dá um like aí no vídeo, que isso ajuda a fazer com que o canal chegue cada vez a mais pessoas interessadas. E também convite que eu faço. Lá na descrição do vídeo você tem 2 links. A Bíblia em Resumo, antes de ser aqui esse conjunto de vídeos, é um livro, né, que foi escrito ao longo de muitos anos. Então você pode ir lá, baixar o nosso livro gratuitamente em PDF. Você recebe todo o conteúdo apenas fazendo um cliquezinho e baixa ele. Ou, se você quiser ajudar o nosso projeto a chegar cada vez mais longe e também fazer a assistência a instituições aqui da região onde eu moro, que é Cotia, você entra na lojinha e compra o livro. E assim você está ajudando a gente nesse grande projeto missionário. Tá bom? Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!